Boa tarde, leitores e leitoras. Aqui quem fala é Vitor Pessoa. E eu estou dedicando esse vídeo para as pessoas que desejam começar o hábito da leitura em 2023. Lembrando que todos esses temas que eu vou apresentar aqui para vocês, esse esquema que eu fiz, foi baseado em experiência pessoal. E eu acredito que não vá solucionar todos os problemas, mas com certeza vai ajudar muito para quem deseja começar uma leitura, principalmente aí relacionado aos autores, ao tipo de livro. E eu espero realmente que ajude bastante para quem está assistindo esse vídeo e está querendo começar o hábito da leitura ou passar para um próximo nível de leitura, mas ainda fica na dúvida de que tipo de autor ou que tipo de livro eu deveria ler. Então, antes de mais nada, eu queria pedir aí o like de vocês, se vocês gostam desse tema. Vocês se inscrevam no canal, se gostar de leituras, resenhas, não só de literatura clássica, também como de filosofia. E vamos para os elementos, tá certo? Vamos aí para as questões aqui do vídeo, tá? Primeira coisa que é o seguinte, o hábito da leitura ele não pode ficar resumido a você ter ali a ler, simplesmente. Porque assim como nos exercícios de educação física, de academia, você vai ter os tipos específicos de leituras e os tipos específicos de exercício. Então, não é você fazer qualquer exercício que você vai ter resultados. Resumindo, não é também qualquer tipo de leitura que você vai ter os benefícios do hábito da leitura. Você tem que tomar muito cuidado com o tipo de leitura que você está escolhendo. Entendam que existe uma diferença muito grande entre uma qualidade textual e também de conhecimento de uma revista Capricho para um livro do Goethe, certo? Então, tomar muito cuidado. Não é só porque você está lendo que você está lendo bem. Não é só porque você está lendo que você está adquirindo um hábito saudável de leitura, certo? Segundo, é que a leitura é um exercício, sim. Quando você está lendo, pelo menos por uma hora, uma leitura intensa ela é equivalente ali a 120 calorias aproximadamente. É praticamente uma esteira. E aí, associar a leitura ao exercício também, com certeza, traz excelentes resultados. E comparando aí a leitura com ir para academia, né? Eu poderia fazer essa análise, né? De que o livro é a máquina, certo? E o autor, ele é o peso. Então, quanto mais você vai avançando aí em relação a livros de autores específicos, ou esse autor vai se tornando mais profundo nas obras que ele vai escrevendo, mais você vai colocando peso aí nessa sua máquina, que é a leitura, certo? Outra coisa importantíssima, estabeleça uma meta. Porque o que acontece? Você não precisa começar com uma meta absurda de ler muitas páginas por dia, ler 40, 60 páginas, não precisa. Veja no seu dia, nos seus horários, nos seus hábitos, quanto tempo você pode dedicar à leitura. Você não precisa muito mais do que uma hora, no máximo duas, para conseguir extrair e ter o hábito da leitura bem feito, certo? Só que, logicamente, que com o tempo, quando você vai desenvolvendo esse hábito, você vai também desenvolvendo o ritmo, né? Então, se você, por exemplo, demora para ler 10 páginas de um livro uma hora, com certeza, quando você for exercitando e você for pegando ritmo, isso aí vai cair para 30, 40 minutos, certo? Então, adquira um ritmo. Você naturalmente vai desejar que quando você domina um hábito, né, um ritmo ali de ler 10 páginas, você vai notar que seu ritmo vai melhorando, o seu desempenho vai melhorando, e você vai querer ou adicionar mais páginas ou diminuir esse tempo, né? Então, isso aí é um hábito que pode variar com a realidade, com a persona, né, de cada indivíduo, certo? Outra questão é que você vai ter níveis de leituras, certo? Eu fiz um esqueminha aqui rápido e aí eu posso, né, mais uma vez, da minha experiência, certo?
você vai ter ali tipos de leitura que são uma mais complexa que a outra, né? Então nós temos aí no nível moderado os autores que eles são bastante habilidosos e mestres de trabalhar com a narrativa expositiva ambiental. Temos já no nível mais profissional de leitura reflexão e análise. E temos já no nível avançado, indo também para o expert, autores que trabalham com imersão, fenômenos e também questões relacionadas à existência humana. Certo? Lembrando que não vai um sobrepor o outro, não é um nível hierárquico. Mas eu considerei uma divisão muito benéfica para quem está querendo começar, principalmente. Certo? Pode ser que ajude bastante a criar uma escala, né, de indo para um tipo de leitura para outro. Então é muito útil nesse sentido. Para quem já tem um hábito, pode ser que nunca tenha refletido sobre isso, então pode ser que ajude também, certo? Então, lembrando, não tem leitura fácil, os clássicos são a melhor forma de você começar a ler, porque podem existir livros novos, podem existir autores novos, mas comparando de novo com a academia, sempre vão ter aqueles livros que são aqueles exercícios, no caso, são indiscutivelmente trazem resultados se você fizer bem feito. Aqui é a mesma coisa, os clássicos é como se você tivesse indo para um tipo de leitura que não vai dar problema nenhum. É um campo seguro, você vai sim ter resultados. E aí, seguindo aquelas indicações, aquelas dicas que eu dei no começo, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Nível 1, moderado, que é o expositivo ambiental. Aqui vamos ter os seguintes objetivos, os seguintes pontos positivos, né? Primeiro, é um tipo de leitura que você vai ser muito apresentado a uma compreensão da linguagem. São os autores que eu citei aqui, eles usam muito bem a língua, não de uma maneira difícil, mas de uma maneira correta, ortograficamente, uma maneira, muitas vezes, esteticamente também bonita. Então você vai começar a ter uma compreensão e aumentar também o seu repertório de palavras, certo? Então, ele já tem esse grande e excelente benefício de compreensão de linguística que é tão necessário para você ter um vocabulário para quando você for conversar com outras pessoas. Isso é muito importante. Outra questão é que é a estrutura do texto. A estrutura do texto ela não só é uma estrutura pensada para aquele tipo de narração, ou seja, para aquele tipo de exposição e ambientação, como também é uma estrutura que você vai notar que entre esses autores, elas em alguns momentos são um pouco parecidas. Então isso não quer dizer que um tenha copiado o outro, mas quer dizer que o estilo de escrita ele vai se tornando até parecido com outros aqui, certo? Então a estrutura do texto ela vai ser uma estrutura não só que vai te ajudar muito a ler, mas que também vai te ajudar a quando você for ler outros textos, você já está habituado àquela estrutura. Então é muito bom, é muito positivo para te dar ritmo. E outra questão é que você vai criar uma familiaridade com o autor. Cada autor tem seu estilo, cada autor tem uma maestria em explicar algum tipo de tema ou fazer uma exposição de uma determinada forma. E você vai notar que aquele tipo de autor ele vai se encaixar mais no seu perfil, você tem uma facilidade maior de ler os textos dele, ou tem uma facilidade maior de compreender as ideias. Então é natural que isso aconteça. E você vai perceber que dentro da literatura clássica, isso aí é muito importante para você ir avançando para outros autores. Aquele vídeo que eu comentei, lendo os clássicos, que é o primeiro vídeo do canal, eu vou deixar aqui o linkzinho dele para vocês poderem dar uma olhadinha. Explica lá que é um dos instrumentos que a gente tem para perceber que que um autor é consagrado, que um livro é clássico, é a questão das citações, né, da consagração desse autor. E aí, não raro, nesses livros clássicos, nós vamos ter citações de um autor citando uma determinada obra ou um determinado autor, e isso é muito positivo. Porque te dá uma sensação assim, já sei qual vai ser o próximo livro que eu vou ler, né? E isso é muito bom. Porque naquele próprio autor que você gostou, já está indicando outro, né? Então, isso é bem bacana. Aí, gente, tem um autor específico que eu considero assim, eu acho que eu estou indo bem nesse tipo de leitura, eu quero passar ao próximo passo. Temos um autor aqui que é o Eça de Queiroz, que eu li recentemente, que ele faz muito bem essa questão da exposição, da ambientação, mas ele também traz críticas.
Só que, se você já não tiver razoavelmente experiente nessa habilidade de reconhecer esses pontos, pode ser que essas críticas elas fujam um pouquinho, porque elas são bastante nítidas para quem já conhece um pouco, mas também elas são também podem ser sutis para quem não tem tanta noção de observação, tá bom? Então essa de Queiroz fica aí como uma sugestão para quem está querendo experimentar outros estilos, outros autores, que vai para esse nível 2 aqui, que é a parte de reflexão e análise. Na parte de reflexão e análise, gente, eu considero assim também. Você dominou o nível um, quer conhecer autores ligados à filosofia, que vai trazer muita reflexão e análise, tem dois autores para indicar, que é Nietzsche e Bauman, Zygmunt Bauman, certo? Esses dois autores eu considero muito bons para quem já está querendo passar para uma leitura mais profissional, certo? E aí, quais são os benefícios desse tipo de leitura? Primeiro que você vai ter uma construção crítica muito bem feita, porque como eles vão não só trazer toda aquela questão de ambientação e exposição, eles também focam bastante na questão de você vai notar ali situações políticas, culturais, você vai também notar momentos históricos. Então são autores que trazem um conjunto de elementos muito rico nesse sentido. Merecem realmente sua atenção e eu considero assim um passo importantíssimo para você ter benefícios da leitura que não vão só na questão de conhecer as escritas, as exposições e diferentes estilos aí de autores e ambientes, mas também para ser uma pessoa que já consegue fazer uma construção crítica e política muito bem feita. Então, quais são os benefícios? Primeiro, que é aquela questão de construção crítica. Segundo, análise cultural, porque eles apresentam muito bem os problemas, as questões de seus respectivos países, de seus respectivos momentos históricos. E a outra questão que é a situação política. Então, digamos que esse passo 2 ele te dá um terreno muito fértil para uma construção de crítica política. São excelentes nesse sentido e recomendo que todas as pessoas leiam pelo menos uns 2 ou 3 autores desse nível aqui. Mas isso é uma coisa que vai de cada um. Então, quais são os autores que eu recomendo de literatura clássica? Aí a gente entra nos russos, né? Temos aí Leon Tolstói, Dostoiévski, Ivan Turgenev e outros que eu considerei aqui que já não são especificamente dessa área, mas que eles ou vão além dessa área, né, que é outra questão, que é Victor Hugo, que ele não só traz essa questão da reflexão e análise, mas em Os Miseráveis nós vamos ter um livro também bastante imersivo, que vai analisar fenômenos, então ele já começa a ir para um nível mais avançado. Honoré de Balzac, as obras dele separadas, sim, entram nessa questão de reflexão e análise, mas a comédia humana como um todo é já um livro que não vai investigar só essa questão da reflexão e análise, mas também é um livro muito imersivo. Então, fica essa ressalva aí. E Franz Kafka é um autor que ele vai analisar principalmente a questão da existência humana, então ele vai também fazer essa mescla de reflexão e análise indo para a questão existencial. Então, assim como eu citei lá no Essa de Queiroz, cito esses 3 autores como sendo autores muito favoráveis para essa transição para um próximo nível de leitura. No nível 3, nós vamos ter aí 3 elementos essenciais de uma leitura avançada, que podem parecer bestas, mas são difíceis, e alguns até dificílimos de fazer bem feito. Essa é a questão. Você pode ler qualquer livro, você pode ler ali qualquer obra, a questão é, extrair o melhor dela é outra questão, certo? Então, uma vez que você tem esse nível 2 muito bem dominado, esse nível 3 vai envolver o quê? Imersão, fenômenos e existência humana. Quando, às vezes, não tratamos aí de obras, como, por exemplo, algumas epopeias, que já vai estar indo para o nível expert, que traz os 3 ao mesmo tempo. Então, temos um terreno muito, muito
difícil de você explorar e fazer isso aqui bem feito. É realmente um desafio, tá? Então, o que é que eles vão investigar? Imersão, certo? Nós temos aí principalmente autores como Goethe, Dante, Homero, que eles vão analisar muito bem essa questão da imersão e fenômenos. E o que eu quero dizer com fenômenos é fenômenos da nossa vida, ou fenômenos culturais, ou fenômenos históricos. E esses autores, eles não só têm uma questão muito pontual, que é a genialidade, como também eles vão trazer tudo ali muito bem aprofundado. Então, qual é o grande problema aqui? Se você não tiver uma bagagem muito boa, é muito provável que você não compreenda as ideias que esses autores vão passar. Vai ser aquela coisa que você vai ler, mas porque tem que ler. Mas, assim, absorver, dificílimo. Por exemplo, assim, eu não recomendo você ler Fausto antes de ter lido a Divina Comédia, e nem recomendo você ler a Divina Comédia antes de ter lido Homero. E nem recomendo ler a Divina Comédia antes de ter lido Virgílio. Gente, não só essa questão da bagagem cultural, de conhecer muitos elementos culturais, conhecer muitos elementos religiosos, conhecer muitos elementos sociais, mas também a linguagem, porque são autores aí bastante antigos, que infelizmente no texto dele nós temos a predominância de um elemento textual chamado arcaísmo, que é um tipo de linguagem muito antiga. E então, se você não tiver um dicionário ali perto, um Google, muito difícil você avançar na leitura, tá? Então, além dessa questão da imersão, de fenômenos, nós temos também a questão da existência. E aí nós vamos entrar naquele terreno também muito desafiador, mas também muito gratificante, que é o da filosofia. E aí vamos falar dos grandes filósofos. Platão, Sócrates, Santo Agostinho, Aristóteles, certo? Que eles vão investigar ou cada um separadamente, e às vezes os três juntos. Então, é um nível de leitura que requer muita dedicação e muito estudo, certo? Só que quais são os benefícios de chegar nesse tipo de leitura? A questão de formação intelectual. Lembrando que nós estamos falando de gênios. Então, você vai ter uma formação intelectual porque você vai estar blindando a sua mente em relação a ideias, princípios, construção de valores. Isso é muito importante. Porque esses autores aqui vão te acompanhar para o resto da vida. São autores de referência, porque não só eles trazem tudo isso aí muito bem analisado, muito bem estruturado, como também você vai ver que, não raro, outros autores e outros grandes gênios intelectuais vão utilizar da ideia deles também. Não é à toa, porque eles são de referência. E outra questão é que eles são também autores de mentoria e consultoria. Se de repente, como aconteceu comigo, você estiver lendo a Divina Comédia e você vai ver quando ele vai se aproximando ali do primo motor. Eu vi, depois quando comecei a ler Sócrates, toda essa questão da alma, da existência, dessa questão também de Deus, em Sócrates. Então, essa questão. Sempre quando você vê algum texto, você vai notar que ele bebeu de alguma fonte, e essa fonte é uma fonte ali bem estruturada, né? Então, são autores que eu considerei de mentoria. Aí, alguns cuidados. Cuidado com as traduções, porque da mesma forma que você pode estar começando o exercício errado, né? Por exemplo, eu quero começar a ler, vou começar por Goethe. Não faça isso, tá? Comece aqui pelo um autor mais moderado, porque aí quando você chegar naquele nível, você vai fazer o exercício bem feito, certo? Então, assim como tem esse risco de você começar uma leitura de uma maneira errada, você também corre o risco de pegar livros que as traduções foram feitas ali só para vender o livro. E aí o que acontece? Você vai acabar tendo uma ideia muito errada de como é que esse autor pensa. E se você tem uma ideia errada de como é que esse autor pensa, você não vai conseguir extrair o melhor daquele texto, extrair as melhores ideias, porque você foi ensinado a
absorver aquela ideia de maneira errada. Então, tome muito cuidado com as traduções. Segundo é ter disciplina. Sem disciplina a gente não faz nada nessa vida, a gente não alcança nada. E a disciplina, ela é algo que você vai notar que está associado ao seu ritmo. Então, se você criou uma meta, seja fiel a essa meta. Não, não que você não possa ali, tirar um dia, dois, para espairecer sua cabeça, tratar de outros assuntos. Mas é muito importante para você atingir os seus objetivos da leitura. E tomar muito cuidado com aquelas técnicas de leitura, leituras para você ler mais rápido. Gente, o importante é absorver o conteúdo, é compreender o conteúdo e esse conteúdo fazer sentido para o seu momento de vida, para a sua mente. Se isso aí passar batido, entenda que você também está perdendo tempo, certo? A terceira observação. Não crie metas impossíveis, tá certo? Então tome cuidado aí para você de repente não querer começar com 60, 40 páginas. É, e, e assim, se você realmente colocar metas muito absurdas no começo, é natural que depois você desista, tá? Porque vai se tornar um exercício frustrante. E outra questão que é ter um dicionário. Sempre procure ter um dicionário por perto, no seu celular, tá certo? Ou dicionário físico, mas tenha, porque você vai precisar. Principalmente quando a gente estiver indo aqui falando de autores mais antigos do século XIX, século XX, certo? Ou século XVII. Muito importante. Então, gente, essas são as dicas que eu quero passar para vocês. Muito da minha experiência pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, recomende, tá bom? E quero desejar a todos um ótimo final de semana e um ótimo dia.